Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Suelen Tavares e hoje, nesse vídeo, eu vim compartilhar com vocês 5 sinais sobre o autismo que muitos pais ignoram. Então, eu fiz umas anotações aqui. A primeira coisa é que as famílias às vezes percebem alguns sinais, mas elas ignoram, né? Acham assim, não tem nada a ver, isso aí é uma bobeira. Ou tem muitos casos que às vezes as pessoas acontece muito hoje em dia. Às vezes a criança ela não tem muitos outros primos ou parentes que ela possa se relacionar. Às vezes é uma criança sozinha, né, que não brinca muito. E aí esse pai, ele não consegue também ter um parâmetro, né, de que como aquela criança ela precisava se desenvolver de acordo com cada idade, né, com cada momento do desenvolvimento dela. Então é muito importante a gente entender que existem fases, existem passos em que essa criança ela precisa desenvolver algumas habilidades dentro daquela idade. E aí, conforme a idade vai passando e aquela criança ela não vai desenvolvendo essa habilidade, aí sim o pai começa a se preocupar. Por isso que o papel da escola é muito importante, porque quando essa criança ela chega na escola e aí ela começa a conviver com outras crianças, aí a gente consegue ter um parâmetro ali de nivelamento, né, de que aquela criança ela não está demonstrando determinadas habilidades que ela necessitaria demonstrar naquela idade, né? Então a gente tem outras crianças que são da mesma faixa etária dela naquele local, naquela creche ou naquela escola, e aí os professores conseguem identificar, né, na maioria das vezes. E aí nós sabemos que o autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, cada criança ela é a única, né? Então, a gente não pode dizer assim, todo autista faz isso, todo TEA faz isso, todo TEA faz aquilo. Não, porque cada criança tem sua peculiaridade, tem sua personalidade, né? E nem tudo a gente sabe que é do transtorno, né? Muitas coisas são da própria criança, da própria personalidade, né? Tanto que nós temos crianças que não são atípicas e podem demonstrar birras, podem demonstrar várias outras características que o autista também pode colocar, pode apresentar. Mas a gente tem que entender que existem algumas regras, né? Alguns parâmetros que fazem com que aquela criança entre no espectro. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa questão de como a gente pode ter esse diagnóstico, como a gente pode, quais são os profissionais que a gente precisa procurar para obter um diagnóstico satisfatório para a nossa criança, tá? Então, por exemplo, primeiro sinal, quando a criança não responde ao nome, né? A gente já vê desde pequenininho, desde bebê, né? A criança já respondendo, já demonstrando reação quando alguém chama ela. Então, é muito importante quando a criança ela não responde, já sinaliza aí um sinal vermelhinho de alerta pra gente, tá? Então, muitos pais pensam, ela é distraída ou não tem nada a ver, é na fase, e cada criança tem seu tempo, sua fase, né? O pessoal fala muito essa frase. Mas os especialistas observam que algumas crianças autistas têm diferença, né, nessa questão de atender ao nome. Eu já tive um aluno que realmente ele não atendia, ele não respondia quando a gente chamava, né? Então, quando a gente chamava o nome dele, ele não respondia, né? Ele não se reconhecia o nome dele, ele não fazia essa ligação entre ele e o nome. E normalmente ele é muito interessante porque as crianças do espectro autista, algumas, né? A gente não pode dizer que todas, mas algumas, dependendo do nível, né? Eles sempre se reconhecem na terceira pessoa. Então ele fala assim, a Maria é legal, a Maria quer ir no banheiro, né? Então ela não fala assim, eu quero ir no banheiro, eu sou a Maria. Então não se reconhece com o nome, né? É muito interessante essa questão. O segundo sinal que eu anotei para vocês é o pouco contato visual. Antigamente, a gente acreditava assim que todos os autistas, ou que nenhum autista tinha contato visual, que nenhum autista ele abraçava, gostava de carinho. Mas hoje, né, com essa ampliação
do espectro autista, a gente entende que cada autista tem sua peculiaridade. Porém, se a criança que você está observando, ela tem pouco contato visual, é um sinal de alerta, né? Obviamente que a gente entende que existem autistas que não têm essa característica, que eles não têm esse problema de contato visual, que não tem esse problema no toque, no abraço, né? Mas se tiver, a gente acende um sinalzinho aí de alerta, porque a gente não pode dizer que não sabia, né? Então, o tema do nosso vídeo é justamente esse, né? 5 sinais de comportamentos que a gente observa, que os pais observam, mas ignoram, acham que é normal, acham que não tem nada a ver. Então, já falei 2, né? Um é que a criança não atende pelo nome e o segundo é o pouco contato visual. O terceiro que eu anotei aqui, que é extremamente importante, é o atraso na fala, né? Porque a gente tem aí, de acordo com os estudiosos aí do comportamento humano, principalmente das crianças, a gente tem fase do desenvolvimento. E a criança, ela precisa desenvolver determinadas habilidades da fala até determinada idade. Então, se aquela criança já fez 1, já fez 2, já fez 3, e ela não fala nada, ela não coloca nenhum sinal, não, né? Normalmente já as crianças de 1 ano ali já estão falando alguma coisinha. Então, já é um sinal de alerta também, tá? Os movimentos repetitivos, né? É muito importante a gente entender, esse é o quarto, que nem todo autista tem a estereotipia, tá? Não é porque a pessoa é autista que ela obrigatoriamente tem estereotipia. Mas toda pessoa que tem essa estereotipia, normalmente ela está dentro do espectro, tá? E existem aquelas estereotipias que não são visíveis, tá? Às vezes a pessoa, ela tem pensamentos repetitivos, que pode ser uma estereotipia. Às vezes a pessoa fica apertando a mão como forma de... O que é a estereotipia? Na verdade, a estereotipia é uma forma de se autorregular, né? As pessoas que não são do espectro, elas se regulam de formas diferentes, ouvindo uma música, cantando, ou indo para um lugar que elas gostam de relaxar, ou procurando pessoas, amigos que elas se sentem felizes de estar juntos, né? Mas a pessoa que ela tem essa estereotipia, ela se regula de formas diferentes. Ou ela vai ficar cantando, ela vai ficar fazendo barulhinho, ela vai ficar fazendo movimentos repetitivos, vai ficar fazendo movimentos com as mãos, porque são movimentos, muitas vezes involuntários, né? Porque aquela pessoa, ela tá tendo um desconforto, ela tá tendo uma dor, né? Que pode ser ocasionada pelo barulho, pode ser ocasionada por um cheiro, existem vários gatilhos que podem fazer com que essa pessoa, ela desenvolva ela precise se autorregular, né? Não existe uma situação específica. Às vezes pra gente não aconteceu nada, mas tem um cheiro estranho naquele lugar. Às vezes tem um barulho estranho naquele lugar que aquela pessoa se irrita, né? Então, existem casos assim. Eu não sou diagnosticada como autista, porém, eu tenho momentos em que o barulho me irrita extremamente, né? Que geralmente é à noite, depois que eu chego, porque normalmente quem trabalha em escola tem muito barulho. Então, por exemplo, quando eu chego em casa, eu não consigo ouvir barulho de televisão, tem que ser tudo muito baixo. Às vezes uma pessoa que fala mais alto, então tudo isso incomoda e eu preciso me regular, porque a outra pessoa não trabalha em escola, então ela não tem esse entendimento daquilo que eu tô sentindo naquele momento, né? Então eu busco formas de me regular para que aquela situação não me incomode tanto, entende? No caso dos autistas é assim também, só que eles fazem de outra forma, diferente da nossa. E temos também o quinto sinal, que é a dificuldade para a socialização. Essa a gente entende bastante, né? Até pessoas que não têm contato, né, com pessoas, mas que conseguem observar que existe essa dificuldade, né, em conversar, em iniciar conversas, em manter conversas, porque o comportamento daquelas pessoas que estão no espectro, elas não conseguem ler nas entrelinhas, elas não conseguem
entender as piadas, entender as expressões faciais quando alguém tá com raiva, ou quando alguém tá triste demais, ou quando a pessoa tem algumas expressões que não são assim tão óbvias, né? Às vezes a pessoa, o sarcasmo é muito difícil, né, para eles entenderem o sarcasmo, né, entenderem o porquê daquela situação, né? Às vezes a pessoa tá com a cara de triste, mas ela tá, não, eu não tô não, né? Às vezes eu não tô triste não. Eles não entendem, eles vão entender que tá tudo bem, né? Então é muito importante a gente também ter esse entendimento. Se você percebe alguns desses sinais em alguma criança que você conhece, no seu filho, ou até mesmo em algum adulto, é importante você procurar um apoio para que essa criança se desenvolva, né, da melhor forma possível. E se já for um adulto, também é importante a gente entender as nossas questões. Independente da idade que a gente tenha, é muito importante que a gente se autoconheça, né? A gente consiga se reconhecer. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!